Passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte assíduo, Amós. O nosso irmão sempre nos traz assim algumas novidades do meio pentecostal. Ele pergunta ao pastor se é correto um pastor levantar a sua mão, abrir, pedir para os membros, as pessoas olharem para a palma da sua mão, que elas serão curadas. Ele pergunta ao pastor se esse procedimento está certo, pastor. Eu fico chocado em ouvir uma pergunta dessa. Não pela pergunta, mas pela a disposição, pelo ensino errôneo que esse pastor está transmitindo à sua igreja. Só se ele está se dando uma de Jesus, porque Jesus podia fazer o que quisesse na hora, conforme o momento. Agora, de acordo com a orientação bíblica, se uma pessoa está doente, a Bíblia declara no livro Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18, como deve proceder o cristão. Diz o texto fazendo uma interrogação: está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Repito, está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé não é o azeite ungido em vidrinhos que estão sendo vendidos por algumas igrejas a valor astronômico. Isso não funciona. O texto é muito claro. O que vai sarar o doente? A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Então está aqui um homem de Deus que orou para não chover, quase coisa absurda para nós, mas ele foi atendido na sua oração depois de 3 anos e meio de seca que estava levando o povo ao desespero. Deus atendeu a voz desse homem. Agora, mandar olhar para a mão não tem apoio bíblico, e eu recomendo que nem dê atenção para uma prática dessa. É uma prática supersticiosa. A próxima pergunta é NQI. O ouvinte não quer se identificar. Pergunta se o sexo oral é pecado, mesmo sendo praticado entre marido e mulher. Vou ler o texto da Bíblia que dá resposta ao consulente ou à pessoa que nos ligou, NQI. Diz assim no livro de Carta aos Hebreus, vou repetir, Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Eu penso que essa prática, sexo oral, mesmo entre maridos, se o texto diz o casamento seja venerado, e o leito sem mácula, referindo-se ao casal. O que poderia ser uma mácula no leito conjugal, senão coisas que fogem ao próprio conceito bíblico?
Então, não recomendo, e à luz da Bíblia Sagrada, eu considero isso pecado. A próxima pergunta é da ouvinte Matilde. Ela fala assim: pastor, quem sempre ajudou as pessoas, mas nunca frequentou igreja, nunca foi batizada, ela será salva, pastor? Absolutamente não. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E a Bíblia aponta que a salvação é exclusiva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, repetindo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos pecadores, nossos pecados se colocam como uma barreira entre nós e Deus. Se morrermos com os nossos pecados, será um impedimento para nós entrarmos no céu, porque a Bíblia declara que lá não entrará nada que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Este livro da vida é o registro do nosso nome quando aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor e cremos na sua obra vicária, expiatória. Ele pagou o preço do meu pecado, morrendo por mim na cruz do Calvário. Eu não mereço salvação, mas Cristo pagou meu débito e eu sou uma pessoa justificada pela fé. Romanos 5, versículo 1. Então, quero dizer, minha consulente, se a senhora tem interesse na sua salvação, venha ouvir a mensagem do Evangelho e nós estaremos orientando a senhora para juntar a fé em Cristo às obras que a senhora vem praticando. É elogiosa pela prática, mas não lhe garante salvação. A próxima pergunta é da ouvinte Maria de Fátima. Ela pergunta ao pastor onde está escrito na Bíblia que o Senhor Jesus, quando arrebatar a igreja, vai ter os anjos tocando trombetas e assim serão assim arrebatados, se juntarão a ele. Pede para o pastor dar uma explicação sobre isso. Minha prezada ouvinte, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13 em diante, passarei a ler, e diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quero me reportar a esse versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é barulho, barulho de instrumentos musicais, como aqui estão sendo mencionados, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus,
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa expressão, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, é preciso entendermos que essa expressão dormir se aplica ao corpo. Cemitério, onde os corpos são sepultados, ele significa dormitório, porque corpos de santos, que são os cristãos, que já morreram, e os que morrem nos nossos dias, seus corpos serão ressuscitados. Como se dará isso? Versículo 14, o Senhor descerá do céu, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que em Jesus dormem, isto é, seus corpos estão na sepultura, seus espíritos estão com Cristo no céu, ele trará esses espíritos de cada pessoa para se juntar aos respectivos corpos e se dar a primeira ressurreição. E aí haverá um júbilo total, como diz aqui o versículo 16. Trombetas tocando, arcanjos tocando seus instrumentos, e haverá um grande regozijo, porque juntamente com os vivos que serão arrebatados, vamos encontrar o Senhor Jesus nos ares e para sempre estaremos com Ele. A próxima pergunta, NQI, o ouvinte não quer se identificar, mas pergunta ao pastor. Ele ouviu uma expressão do Papa Francisco que o deixou curioso. Onde está escrito na Bíblia, pastor Natanael, que o Senhor Jesus tinha uma avó chamada Santa Ana e o avô São Joaquim, pastor? Onde está escrito na Bíblia? O nosso ouvinte nunca leu isso na Bíblia. Realmente na Bíblia não traz isso. A genealogia de Maria é contada na Bíblia, mas não pelo lado dela, sim, mas pelo lado de Jesus. E de modo que nós não temos na Bíblia para poder afirmar que seria assim. A história do acontecimento secular é que traz este registro, mas não vemos importância no registro desde que apenas Maria, que foi a pessoa usada por Deus para que gerasse Jesus Cristo. Então ela é mãe do Salvador Jesus Cristo. A expressão mãe de Deus não cola à luz da Bíblia Sagrada, porque Jesus, embora fosse Deus, Maria gerou o corpo humano de Jesus apenas.